Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora fazer nosso estudo de mercado, falar um pouco do que aconteceu hoje. Quem acompanha a gente já viu lá no grupo e já viu também lá aqui no YouTube, já postei o vídeo no meio da tarde, da coisa horrível que foi operar hoje. Deu aquela... Sabe quando cola o tico e o teco? De vez em quando acontece isso com todo mundo, tá? E é por isso que eu estou fazendo isso ao vivo e postando para vocês, porque ninguém é perfeito, nem mesmo o trader profissional é perfeito, né? Às vezes acontece de fazer um preço médio, corrigir um preço, sair de uma operação na hora que não deve. E hoje vocês podem ter visto isso, né? Eu não me considero trader profissional, não sou longe disso ainda, estou aprendendo ainda estou numa fase de aprendizado. E o que eu faço é compartilhar tudo que eu aprendi até agora com todo mundo, na forma de treinamento, né, na forma de vídeos e tudo mais. E hoje foi um dia que, se eu não fosse uma pessoa que tivesse a consciência do gerenciamento, de saber o que fazer e na hora que fazer, hoje eu só não teria perdido o teste, porque na 07 existe a trava diária, né? Então, e quem assistiu o vídeo viu, e a trava diária é R$ 1.297, R$ 1.300. Mas teve horas que eu cheguei ali perto dos R$ 900 de prejuízo, né? Acabei fechando o dia com R$ 255 negativo dentro do gerenciamento. Mas vocês percebem, podem ver isso lá no vídeo, tudo stop curto, mas quando nossa cabeça começa a operar demais. Afinal de contas, eu fiz mais operações hoje do que eu fiz na semana passada inteira. E aí já começa a estar tudo errado, né? Então, esse vídeo é um vídeo que vai ajudar muita gente a ver. Fez a tua leitura, acredita, porque se eu tivesse seguido o meu plano inicial, né, que eu fiz, e era justamente de eu ter feito a compra aqui com stop de 120 pontos e a minha saída aqui, eu teria feito meus R$ 450 a meta do dia. Na primeira esticada eu teria fechado a plataforma e teria ido embora. Mas a velha mania da proteção, né? O proteger custa caro às vezes, né? No vídeo ali eu falo tudo, explico tudo. Os motivos que me levaram a proteger, que também não justificam. Mas o que vale é a lição que fica e o gerenciamento acima de tudo, né? Porque afinal de contas depois eu ainda consegui subir, fazer meu resultado. Se eu tivesse saído aqui aonde o preço bateu, né, teria pego o trade aqui, daqui, aqui, eu teria saído acho que com R$ 30 negativo ou positivo, se eu não me engano. Então assim, poderia ter acabado com prejuízo. O que não pode ficar é, hoje eu consegui, amanhã eu consigo também. Não, acabou o dia hoje, vira a página, amanhã é um novo dia, seguimos o plano. Até mesmo porque amanhã é dia de aula com os alunos do treinamento. Então, dia de aula é um dia que a gente tá com todo mundo ao vivo, todo mundo conversando, a gente se policia e a gente toma muito cuidado para não tomar decisões erradas, né? Ainda bem que, claro, esse tipo de coisa acontece quando a gente está sozinho, porque com alunos, se tivesse na aula hoje, com certeza eu teria feito aquela operação aqui, segurado e não teria caído fora. Mas faz parte do jogo, bora falar em resultado, né? Se você não viu ainda, assiste o vídeo sobre a Apex que eu publiquei mais cedo. Afinal de contas, vamos ter mudanças e mudanças bem legais. E é por isso que eu sempre falo dessa mesa, que a mesa é a pioneira, é a maior mesa proprietária de futuros e vem muita coisa boa por aí, tá? Então, bora lá depois. Bora colocar no 15 minutos aqui para a gente ver o que a gente tem aqui, né? Primeira coisa, a gente tem aquela região ali de cima agora. O preço ele acabou virando, né? Passou direto ali. Passou direto não, ele deu duas vendas aqui. Deu duas vendas boas contra a tendência no Fair Value Gap, né? Mas o movimento, de fato, ele era aquele movimento de a gente tentar romper o topo, né? E aí o que a gente tem, enxerga aqui, né? Primeira coisa, a questão do que me motivou a comprar aqui, tá?
o que me motivou a fazer essa compra aqui está nos 5 minutos. Tá? Vamos falar do trade que deu certo, tá? Porque assim, ó, a gente teve um teste desse fundo aqui, tinha esse order block aqui, só que antes desse order block a gente tinha esse Fair Value Gap aqui, que é uma região de flip, galera, tá? Então, aqui eu tenho essa região aqui como o que reforça o order block é justamente a inversão de polaridade, tá vendo? Ó? Inclusive foi onde o preço tocou e voltou. Por isso que eu comprei nessa volta aqui, tá? Porque ele vinha renovando máximas e fez um sweep numa região de demanda. E exatamente foi a compra que deu. Depois, claro, não teria ficado nesse trade de jeito nenhum, ter esperar, você imagina, ele andou 600 pontos, esperar voltar no 0 a 0, eu não tenho estômago para isso, não faço esse tipo de coisa, né? Esticou, era para ter saído no alvo com 5 contratos e deu. E aí sim, depois, se ele desse uma outra chance aqui, poderia arriscar de novo, mas já com esse dinheiro aqui no bolso. Fazer o trade ir, voltar e depois ir de novo. A Apex me ensinou que isso aí não é uma coisa saudável de se fazer, né? Esticou o primeiro alvo, deu meta, acabou. E aí depois ele tomou o rumo até as zonas de liquidez lá em cima, né? Então o que a gente imagina agora, tá? Nós temos aqui o choque, né, que eu falei para vocês, a gente tinha deixado marcado. Por que o choque era só aqui? Justamente por conta disso. Esse aqui é o último movimento. Opa, tá fininho. Esse aqui é o último movimento de baixa. O que a gente tem aqui, tudo é liquidez interna, né? Então agora ele voltou, ou seja, ele quebrou essa estrutura, a gente pode ter uma volta nesse sentido. Ah, mas então eu vou sair vendendo amanhã porque eu tenho alvo lá embaixo. Agora é o tipo da coisa que você precisa ter paciência, né? Porque você tem uma região aqui embaixo importante, né? Primeira coisa, eu tenho esse order block aqui do 15 agora validado. E depois eu tenho um Fair Value Gap aqui. Então você já tem os 2 pontos de tomada de decisão, certo? Então assim, qualquer coisa, a não ser que ele abra amanhã já rompendo o topo, né? Aí a gente tem a expectativa dele ir já direto no alvo aqui em cima, tá? Então assim, dependendo da abertura do pregão amanhã, a gente analisar se ele vai ter condições de fazer esse pullback para continuar ou se ele vai simplesmente abrir rompendo aqui e dando continuidade. Aí o que acontece? Se ele abrir e já dar continuidade aqui, nós vamos ter que ter paciência para ver o que fazer aqui. Ah, Emerson, mas é acima do order block? Sim, é acima. Se eu tenho uma região de order block aqui, com esse imbalance, com esse Fair Value Gap aqui atrás, com esse gap de abertura, né, que ficou, e depois regiões lá em cima, inclusive essa daqui, eu quero tomar decisão vendedora o mais caro possível. E se ele fizer esse rompimento aqui para depois me dar um pullback, para mim é melhor ainda, porque o meu alvo é mais longo nessa queda, tá? Então fiquem ligados nessas movimentações e nessas regiões aí, que são regiões importantíssimas para tomada de decisão, beleza? E a doleta? Vamos lá. O dólar hoje ele abriu aqui tentando dar continuidade naquele movimento e ele falhou topo, né? Depois da falha de topo, o que aconteceu? Ele pegou e ameaçou voltar, né? O movimento sem ter força para romper. E aí, como ele não teve forças para romper, ele acaba voltando para testar o fundo. E aí vocês percebam que ele ficou dentro desse range, né? Simplesmente trabalhando aqui dentro. Claro, essa operação de venda aqui, ela se torna uma operação de risco, porém, é uma operação que ela teve um certo fundamento, né?
Se você coloca aqui nos 5 minutos, você vai ver aqui, ó, aonde que ele mostra fraqueza, tá? Porque uma coisa é vocês prestarem atenção quando o preço não consegue romper fundo. Agora, quando o preço chega numa região de oferta, e aí ele faz esse tipo de movimento aqui, ó, esse engolfo, tá? E aí quando esse outro, e aí a gente tem esse outro cara que tenta subir, outro perde. Na verdade, aqui embaixo, ó, vamos localizar aqui para vocês, que foi mais ou menos a mesma operação que eu fiz no Nasdaq hoje, tá? Porque eu tenho esse candle vermelho, esse candle vermelho, ou seja, o preço vem fazendo movimentos de topo e fundo, e aqui num único candle ele perde aquele fundo, né? Deixa eu só espaçar aqui que vai ficar mais fácil de falar. Deixa aqui, ó. Ele faz topos e fundos, ó. E aí, num único candle, ele perde o fundo. Isso aqui é o choque do 1 minuto, né, galera? E aí ele volta e te dá a entrada aqui. Foi exatamente a entrada que eu fiz no Nasdaq, né? Então, até eu fiz ela um pouco mais para baixo, porque eu batia mercado, né? No Nasdaq a gente opera... quando eu opero a mercado, acaba segurando. Mas aqui você teria... você tem condições de, quando acontece isso, de você posicionar a tua entrada no 50% do candle, ou no reteste desse fundo aqui que fica, porque é aqui que ele segura para descer. Se ele subir, ele vai te estopar ali em cima, e esse é o tamanho do teu stop. Tá? Mas quando há esse engolfo, assim, é uma quebra. Isso aqui é uma quebra de estrutura no gráfico no time frame menor. Por isso que eu falei para vocês ali, olhando o 15, ele deu contexto vendedor para fazer essa venda. Então, e vocês veem que foi uma venda de zone to zone, né? O que a gente tem aqui agora? Ó? Primeiro, ele já rompeu e foi direto à região lá do fundo, né? Onde a gente tem aqui o choque, ou seja, é somente nessa região aqui que nós temos a quebra da estrutura. Enquanto isso não acontecer, ele ainda é comprador, né? Está fazendo só retestes. O que a gente tem aqui? Eu tenho lá em cima um Fair Value Gap que para mim já ficou longe, né? Não seria agora, mas tudo vai depender da abertura do pregão amanhã, né? Como eu sempre falo. E aqui embaixo nós tivemos essa região aqui, tá? Que ainda a gente precisa aguardar o reteste na abertura de amanhã, ok? Por que eu falo isso? Porque ele ainda está num pullback. Aqui, ó, deixa eu só botar a cor certa, né? Botar o vermelho. Por que eu falo que ele ainda está no pullback? Porque ele caiu, subiu, desceu e perdeu. Aqui, ó, fez um base e rompeu, tá? Então a gente tem essa região aqui como sendo uma região importantíssima, porque se amanhã na abertura do pregão o preço dá continuidade, aí tem que ver se ele vai segurar aqui ou se ele vai vir buscar a extremidade lá em cima, tá? Além de tudo, tem esse outro gapzinho pequeno aqui também, que também é importante estar atento, né? Porque ele tá atrás dessa zona toda aqui, ó. Então aqui você tem um sweepzinho de liquidez logo aqui atrás desse movimento, tá? Então fiquem ligados nessas regiões aí do dólar, e depois a gente tem aqui embaixo a próxima região de oferta, de demanda que ele pode vir buscar, né? As próximas ali estão ali embaixo. Certo, galerinha? Bora falar do Nasdaq. Aqui, ó, Nasdaq hoje foi muito bom. O que eu falei para vocês, o que eu sofri no índice hoje no Nasdaq foi direto e reto. E aqui que eu falo para vocês, ó. Até me perguntaram, mas não. Até teve uma aluna, Laura, que falou assim: mas eu não vi fundo ali. E realmente não é fundo, tá? O que acontece aqui? Ó, se vocês veem, tem essas linhas aqui. Deixa eu só botar no 15 minutos. Ó, aqui já foi lá para trás. Tá muito longe, não. O que acontece aqui, tá? Aqui é um tipo de movimento. Esse aqui é o sprint final, ok? Percebam aqui, ó.
Aqui foi um topo rompido, aonde ele bota todo mundo preso na venda e esse sprint final, esse outro sprint aqui é justamente o stop de quem estava vendendo, né? Que gera liquidez compradora para o preço subir. E aí ele vai para um outro estágio, que a hora que ele chega numa região, o que acontece? A mesma coisa em proporções menores. Vocês viram, ali aconteceu no 15 minutos, aqui o movimento se repetiu no 5. Olha o que aconteceu. O preço veio, aí fez um martelinho, coloca a galera presa na venda, sobe para estopar. E aí quando ele sobe para estopar, que a galera vira a mão, aí ele volta e reverte. E aí sim ele vai buscar liquidez lá embaixo. Seja daquela turma que não zerou a posição e a hora que chega aqui tem a chance de fechar a sua operação no 0 a 0, né? Com o fluxo comprador que também entra. E aqui, esse é o retrato que eu falei, ó. Você tem aqui, ó, o candle de virada, né? Ou seja, o cara que foi engolfado, depois o preço voltou para dentro dele, perdeu a região da mínima dele, né? Que sinaliza isso um sinal de mudança de caractere. O que reforça essa mudança de caractere? Justamente o Fair Value Gap deixado aqui. Que isso aqui é um sinal muito forte de que o dinheiro está mudando de mão. Quando você tem uma sequência de 3 candles cheios, né, que no caso foram 4, com o movimento se iniciando com um desequilíbrio. Isso significa que entrou muito mais dinheiro na ponta vendedora do que tinha na ponta compradora. E aí, quando o preço retorna nessa região aqui, é a chance de você entrar vendido, teu stop acima do candle que gerou o imbalance, não precisa estar lá em cima. Claro, lá em cima é melhor ainda, mas o teu stop é curtinho nele aqui. A minha entrada foi mais aqui para baixo, no meio, né? Porque foi uma entrada a mercado. E eu saí exatamente no início do outro imbalance. E por que eu saí no início? Olha o tamanho da reação que teve antes dele dar continuidade. Então, só para vocês terem uma ideia, eu entrei aqui e saí aqui com 494 dólares, deu quase 500 dólares. Essa volta aqui teria me custado 200 dólares. Então, se eu perco 200 dólares aqui e ele volta daqui porque chegou no toque do Fair Value Gap e reagiu, pronto, o meu drawdown já estava prejudicado. Agora, como eu saí praticamente na mínima do meu trade, tá tudo certo, eu alonguei o meu trailing drawdown e eu estou tranquilo nas margens. Então é isso que vocês precisam entender. E é por isso que muitas vezes eu saio no índice na primeira esticada que dá, por conta desse tipo de operação, que é o nosso operacional na Apex, né? De não deixar a trade voltar, você fazer trades objetivos direto e reto até o primeiro alvo. Deixa para fazer trade voltar lá a hora que a conta estiver bem mais gorda, mas por enquanto está bem tranquilo, né? E mesmo porque foram 3 testes de 3 contas que eu estou fazendo ao mesmo tempo com o copy trade. Então, tem mais é isso mesmo, esticou, bota no bolso. 500 dólares num dia numa conta de 50k é 20% da meta no dia, né? Então, esse é o resultado. O que a gente tem aqui agora no Nasdaq? Vamos colocar aqui no 1 hora, gráfico de 1 hora, ele continua indo testar as regiões de máxima, tá? Vou botar no 4 horas que fica melhor aqui, né? Eu tenho essa região aqui do gráfico. Vamos segurar ela aqui. Essa zona toda do 4 horas. Se a gente traz para o gráfico de 1 hora, vamos levar lá para trás para ver o que a gente tem. Percebam que eu tenho toda essa região igual, tá? Então, o que vocês têm que estar espertos aqui? Percebam que o preço já capturou liquidez aqui, perdeu fundo e voltou, tá? Então, aqui é o ponto de parada. Se ele passar reto até aqui, vai ser para testar a máxima, tá? Então, é por isso que tem que estar atento. E, inclusive, eu já vou até deixar marcada essa máxima, justamente por isso. Porque aqui a gente tem o limite
Deixa eu botar aqui nesse... Que aqui sim seria o tira-teima, que é o limite aí da máxima da Nasdaq, né? Então ali a gente tem uma... Mas tem um grande terreno pela frente ainda, né? Ó, percebam. Então a gente ainda está fazendo o quê? Está subindo. O que vocês têm que ter atenção nesse movimento aqui do meio que está acontecendo, né? Com a abertura do pregão agora, que vai acontecer às 19 horas, para ver se o preço vai dar continuidade. Ele dando continuidade até aqui, pode ser que aqui a gente tenha um pequeno pullback para dar a continuidade. E aí, se por um acaso, na madrugada, ele faz esse movimento de chegar lá, não fiquem tentando encontrar posição de venda, a não ser que o preço mostre, tá? Se preocupem em quê? Esperar ele voltar para usar a liquidez e operar a favor do movimento, tá? Tenham cuidado com isso, tá? Então, isso aí que a gente tem aqui no Nasdaq. Em cima do gráfico de 1 hora é isso, né? Nesse meião aqui a gente não tem nada. O que renovou aqui é isso aqui, ó. A gente tem essas regiões aqui, né? Tem que ficar esperto a hora que o preço mudar de mão, né? Vamos ver, tá atento. E eu tenho essa outra zona de liquidez aqui, ó. Tá? Eu fico esperto com essa primeira que eu estou marcando aqui, por quê? Justamente pelo fundo duplo que tem marcado logo aqui atrás. Mas eu marco ela como ponto de referência, mas o ideal de uma compra aqui seria um sweep, porque aí você teria uma oportunidade de pegar uma contratendência de uma... Ou aí sim aguardar uma venda ali para pegar a continuidade desse pullback aí até os próximos, beleza? Euro. O euro continua descendo, né? De novo, mais uma vez aqui, não teve força para subir, e aí o que acontece que eu sempre falo? O euro está barato demais, tem a coisa para cima, mas você não pode querer lutar contra ele se ele não te mostrar, né? Então o que você precisa fazer? Você precisa prestar atenção no que acontece, ó. Perdeu o fundo, voltou, tem alvo para baixo, ponto, né? Claro, cada vez mais está ficando difícil. Por que eu digo isso? Porque ele está num alvo, né, galera? Então, assim, o ideal ainda continua sendo que, se ele fizer esse choque aqui agora, você pode ter uma oportunidade de pegar um pullback bem significativo. Mas para isso precisa acontecer. Enquanto não acontecer, o que você faz? Se ele subiu, segurou, vende, né? O euro é o ativo mais fácil que tem para você seguir ele e não tentar lutar contra, tá? Porque ele é muito direcional e ele é muito técnico. Então, esses são os pontos que a gente tem, não mudou praticamente nada de ontem para hoje. E o ouro, finalizando aqui, hoje foi um dia lateral, manteve-se aqui nesse ponto. O que tem que tomar cuidado aqui com o ouro? Que ele não teve força para romper aqui, tá? Aguardem essa movimentação. Percebam que ele fez um sweep aqui nesse buy side liquidity. Se ele perder esse fundo aqui, pode ser que tenhamos um pullback. Caso contrário, é aguardar, beleza? O que dá para a gente estar pensando numa movimentação vendedora aqui é justamente por conta disso aqui, ó, dele vir quebrando as estruturas para baixo, né? O que tem ainda que se preocupar é esse buy side liquidity que ainda está aqui em cima, tá? É isso só que me preocupa, e ele não teve força para perder fundo hoje, então fiquem ligados. Certo, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham todos um ótimo descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço.